Olá amigos, tudo bem com vocês? Você já olhou no espelho e enxergou uma esponja de lavar vasilha, uma bucha? Não? Estranho, porque é exatamente assim que o vestibular nos enxerga. E a escola muitas vezes é vista como um balde cheio de água que está representando ali o conhecimento. E ali, cada esponja tem que absorver o máximo de conhecimento para chegar um dia no vestibular e vomitar todo esse conhecimento, se apertar todo. E é por isso que eu acho que o vestibular é um dos males da educação entre tantos outros. Então, vamos conversar um pouco sobre isso? E quando eu falo que o vestibular é vomitar conhecimento e repetir fórmulas mecânicas que você treinou por muito tempo, muita gente vai falar assim: não, Felipe, o Enem, ele é contextualizado. O Enem, ele é perfeito. Isso é nos vestibulares antigos. E aí eu vou ter que falar pra você que muitas vezes o Enem, ele tem questões muito boas sim, só que ele também tem questões que você pode fazer com raciocínio, ou se você decorar um macete e não usar o raciocínio, você faz muito mais rápido. E assim a pessoa vai pelo conteúdo porque ela ganha tempo. E segundo, tem muitas questões do Enem que são questões conteudistas disfarçadas com contextualização. Para não me estender muito nisso, eu vou convidar vocês a verem um vídeo do Nilson Machado, que ele mostra essas questões e explica bem sobre elas. Vale muito a pena ver. E quando a gente sai do pressuposto que a gente concorda com esse sistema de aqui você vai adquirir muito conhecimento para vomitar na hora do vestibular, vai ter gente que vai falar assim, que isso é correto porque a universidade ela quer saber quem vai aproveitar melhor a vaga. Então, se você conseguiu absorver muito conhecimento no ensino médio e vomitar lá na prova, você vai conseguir absorver muito na universidade e vomitar lá no mercado de trabalho. E a primeira coisa é, o mercado de trabalho não se trata de vomitar uma coisa em um dia. Nem é só um dia, te avalia ali, 2 dias, né? Mas o mercado de trabalho é uma coisa que a gente constrói com muito tempo. E mesmo assim você fala, não, mas nas provas da universidade quem vai melhor é quem consegue fazer isso. E existem poucas pesquisas que vão correlacionar o resultado no vestibular com o desempenho acadêmico da universidade. Só que vão ter umas da USP, da UFSCar, que eles vão pegar os primeiros colocados, comparar com os últimos colocados. E eles vão falar que os primeiros colocados no vestibular tiveram sim notas melhores. Mas afirmar que essas pessoas foram melhores porque elas foram melhores no vestibular, eu acho que é falho porque essas pessoas elas foram melhores porque as pessoas que estão lá embaixo já tentaram há mais tempo entrar nessas universidades, então elas são mais velhas, algumas já constituem família, têm filhos, outras lá de cima acabaram de sair de um cursinho e estão sendo bancadas pelos pais, não precisam trabalhar, e a única preocupação delas é a universidade. Então é muito difícil fazer essa pesquisa e por isso ela não existe, então não dá pra gente afirmar isso com certeza. Aí entra o principal problema. O vestibular, ele vai pautar a educação brasileira, principalmente a educação particular. Por quê? O ensino superior é um sonho para muita gente. E existem pesquisas que dizem que pode aumentar o salário de alguém em até 140%. Isso sem olhar o abismo social enorme entre universidades públicas e particulares. Então, muita gente enxerga no ensino superior uma forma de mudar de vida, e realmente é. Com base nisso, que o ensino superior é um sonho para muita gente, pensa na publicidade da escola. Vale mais a pena ela colocar, os meus alunos, eles têm um pleno desenvolvimento, eles são pessoas educadas, a gente constrói conhecimento, fazemos ótimos trabalhos, ou ela colocar aquela prova 20 pessoas em medicina todo ano. Tem um peso comercial muito maior. Então, graças a isso, principalmente, o ensino vai ser muito pautado pelo vestibular. E isso vai se tornar um grande problema quando a gente pode enxergar aqui, entre dois projetos. Um projeto, eu vou dar exemplo de algo que a minha professora de produção de texto fazia. Ela fazia um debate em formato de júri simulado, você ia defender isso, o resto aquilo. E aí, a gente desenvolveu oratória, habilidade de pesquisa, argumentação, empatia, porque a gente se colocava no lugar do outro para entender a opinião dele, e muitas outras habilidades. Mas ela era professora de produção de texto. E para isso aqui, servia a argumentação e o repertório sociocultural, para a redação do Enem mesmo. As outras habilidades, elas não iriam acrescentar tanto assim no Enem. Então, muitas escolas vão falar, não, mas por que você só não faz eles fazerem uma redação todo dia, você corrige no outro dia, trabalha com eles só argumentação e a fórmula ali de fazer a redação do Enem. Então, a gente acaba criando um sistema que despreza muitas habilidades só porque elas não são tão requisitadas no Enem. O vídeo já estava até pronto, só que aí eu tava lendo esse livro aqui que é tipo perfeito. E aí eu falei assim, não posso deixar de falar isso no vídeo. O Ruben, o autor do livro, ele tá citando que na escola
Os alunos estavam ali estudando o descobrimento do Brasil. E ali iam separar vários grupos. E cada grupo ia estudar uma parte do descobrimento em si. E um grupo ele fala, não, a gente quer estudar as caravelas, porque é uma tecnologia fantástica. E aí ele diz a seguinte coisa. Um diretor de escola rigoroso e cumpridor dos seus deveres torceria o nariz. O tema caravelas não consta em nenhum programa. Nem aqui e em nenhum outro lugar do mundo, ele diria. E concluiria... Não constando em nenhum programa, não deve ser objeto de estudo, perda de tempo. Não vai cair no vestibular. E é isso que eu estou dizendo quando eu estou falando que o vestibular, ele faz a gente escolher uns temas para estudar absurdos e ignorar outros muito mais importantes. Então vamos voltar pro vídeo. E com isso, a escola acaba se tornando um ensaio para o grande show que seria ali o dia do Enem, o dia do vestibular, que vai definir o seu sucesso. Só que a escola, o período ali na educação, devia ser o grande espetáculo e não o ensaio. Ali devia ser o grande show, porque é ali que a mágica acontece. Ou pelo menos onde a mágica deveria acontecer. E o pior é se tornar aquele espetáculo, você decora 20 mil falas, apresenta elas muito bem, e em 2 anos você já não lembra nada. E é isso que acontece no vestibular. Porque a gente estuda, e depois a gente passa e esquece. E eu vou aqui parafrasear o Rubem Alves quando ele vai dizer que a educação acontece quando o esquecimento já fez o seu trabalho. E eu não tô aqui falando que nunca vou usar Bhaskara na vida e vou esquecer, não devo aprender. Porque, questionando meus professores, eles sempre disseram que não, você nunca vai usar na vida, só que o que você vai treinar com isso aqui é como se você estivesse fazendo academia para as coisas que você fizer na vida, você ter o seu cérebro ter um potencial maior para fazê-las. E legal isso. Só que aí na prova em si, a gente encontra que se eu usar esse macete, ou eu usar o meu raciocínio com o cérebro que eu fiquei treinando para usar e aumentar o potencial, o macete é muito mais rápido. E aí eu saio em largada na frente do meu concorrente. E aí eu entro em outro problema, que é a concorrência. Concorrência é um absurdo no vestibular. E ao invés de a gente estar jogando um jogo que tá todo mundo junto em um time, contra o outro time que são os problemas do mundo que a gente tem para resolver, o esporte que a gente joga vira uma corrida em que os problemas do mundo estão lá na frente e a gente está aqui atrás competindo um contra o outro. Isso não faz nenhum sentido. E para isso, eu vou dar o exemplo de Mendel, que uma professora de biologia disse para mim que Mendel, no finalzinho da teoria dele, lá da genética, ele comete alguns deslizes. Por quê? Porque tinha um outro cara fazendo uma teoria parecida lá, ele teve que acelerar, porque se o cara terminasse antes, ele ia ser o outro cara, e o outro cara que seria reconhecido. Você já imaginou se ele fosse procurar esse outro cara e junto com eles juntasse a pesquisa e a gente tivesse a teoria da dupla Mendel e outro cara? A genética hoje em dia estaria muito mais avançada. E é isso que a concorrência faz com a gente. Ela nos coloca um contra os outros enquanto a gente devia estar junto. E quando a gente está falando mal do vestibular, sempre tem aquela pessoa que fala assim, mas cara, é o vestibular que incentiva os alunos. Se não tiver vestibular, ninguém vai estudar nesse lugar mais. Porque para que estudar se não tem vestibular? E aí eu vou parafrasear o Rubem Alves de novo, porque ele diz, a educação serve para excitar a inteligência da criança e do jovem, ou seja, é a educação que devia estar incentivando. E se a educação não está fazendo esse trabalho de incentivo, tem algo errado com a educação. E a gente tem outro problema ainda que, se o vestibular for o único incentivo para a educação vai perder o valor para muita gente. Porque para muita gente, o vestibular não é um sonho quase impossível, porque a sociedade colocou ela num lugar que não oferta as condições possíveis para ela entrar nesse vestibular. E aí tem gente que fala, não, mas isso era no passado, porque agora com as cotas, a elitização do ensino superior acabou. E aí nós vamos contar a história da Aninha, porque a Aninha, ela mora na periferia da cidade, ela já teve um filho, porque ela não teve educação sexual, então ela não entendia de métodos contraceptivos. E ela tem que ajudar a mãe com os irmãos e com os filhos dela. Enquanto o Joãozinho, ele estuda numa escola do centro da cidade pública. E Joãozinho faz cursinho. Então, aquela escola é muito melhor. A Aninha, ela não tem condição nenhuma de competir com o Joãozinho e outros muitos Joãozinhos. Então, para a Aninha, o vestibular não é uma condição. Então, se o vestibular for o único incentivo para a Aninha continuar no ensino médio, acabou.
não tem incentivo nenhum para ela, porque o vestibular é um sonho muito distante. E aí, além do vestibular ser uma maneira de elitizar o ensino superior, ele vai elitizar a educação básica, porque essas pessoas não vão ver necessidade na educação básica e, consequentemente, não vão aproveitar a educação pública e gratuita que elas têm. E outro argumento muito falado é que o vestibular ele segura a grade, porque se não tiver vestibular, os professores não vão ensinar as coisas que os meninos tantos precisam, coitadinhos. E aí a gente vai ter outro assunto que é, quem estudou em uma escola que tem um viés bem pré-vestibular assim, já deve ter ouvido o professor ensinar alguma coisa e falar assim, gente, mas não precisa estudar isso em casa, hein? Estuda só o que cai no Enem. Isso aí cai numa questão assim, há 5 anos atrás não deve cair de novo não. Nem precisa preocupar com isso. Ou seja, o vestibular já faz negligenciar uma grande parte da grade. Então, argumento inválido, infelizmente. E numa entrevista, o também Rubem Alves, que eu estou citando muito ele, uma amiga dele, professora da Unicamp, ela vai dizer que ela odiava os alunos que vêm de cursinho, porque esses alunos, eles buscavam por respostas certas, e eles não criam autonomia. E ela ainda vai dizer que a ciência não é a busca de respostas certas, não é o passo a passo de chegar na resposta certa. É descobrir esse passo a passo e o principal é fazer perguntas, além de chegar nas respostas, que é o mais importante. E o pior que o vestibular faz é transformar a educação no preparo para o vestibular. Porque assim ela tira toda a magia que a educação deve ter. E aqui eu vou citar um pedacinho do poema da Ana Mari, quando ela vai dizer que educação é criar e não só repetir, é estruturar o ser humano para uma nova forma de existir, conhecer, questionar, teorizar, discutir, porque para querer mudar o mundo, primeiro tem que querer mudar a si. Então, tratar a educação como uma bobagem é um tremendo engano, porque temos que sair do patamar de um animal que tem uma mente e nos tornar verdadeiramente humanos. Então, se você discorda, muito obrigado. Comenta aí embaixo e, por favor, me convença. Porque se tá tão ruim do jeito que eu acho que tá, a gente tá ferrado. Eu quero muito acreditar que tá tudo certo e que eu tô vendo problema onde não tem. Então, por favor, deixem um dislike nesse vídeo e comentem me convencendo que eu preciso acreditar que tá bom. Porque se tá ruim do jeito que eu acho que tá, a gente tem tanta coisa para resolver. Agora, se você acha que isso também é um problema, compartilhe essa ideia para mais pessoas assistirem. Deixe o seu like ou dislike e vamos compartilhar essa ideia. Tchau, beijo, benção.